Vamos começar a tirar as medidas. Vou mostrar para vocês diversos fatores pelo qual faz com que você consiga tirar uma medida perfeita. Vou mostrar algumas ilustrações e com isso você vai começar a entender onde fica cada parte do corpo para que você possa conseguir entender o corpo da sua cliente ou a modelagem pelo qual você vai começar a confeccionar. Lembrando que para começar a fazer a modelagem você precisa de uma cliente ou de uma tabela de medidas pelo qual você vai começar a desenvolver a sua modelagem. Se você vai fazer uma roupa sob medida, você vai solicitar à sua cliente que ela utilize uma calça leg e uma blusa de malha que seja justa, mas não apertada. Porque se ela tiver alguma saliência, se a roupa for muito apertada, vai começar a saltar a saliência em algumas partes. Então ela tem que usar uma calça leg confortável e uma calça justa. E uma blusa confortável, de preferência que não tenha volumes, que não seja tecido grosso. Outro detalhe, é muito importante que você solicite que a sua cliente traga um salto. Pode ser até um salto pequenininho, porque o salto traz para a pessoa uma certa postura. Coisas que você, quando está com o pé totalmente plano no chão, você relaxa. E quando você ergue o teu corpo, você consegue ter uma postura melhor. E isso está mais que comprovado em uma das melhores faculdades de moda de fora do país, que é a SMOD. E essa técnica é muito importante para que você tenha um excelente desempenho com a roupa da sua cliente. Porque a partir do momento que ela cai, a roupa também, a parte da frente vai cair. E você, enquanto você está medindo lá embaixo, ela está cedendo. Então, enquanto ela está na postura do salto, ela precisa se equilibrar e com isso você tem um desempenho melhor na sua modelagem. Outro detalhe para você fazer a peça sob medida é você marcar a cintura da sua cliente. E como que você marca? Marca com uma fita, com o que você desejar. Eu prefiro utilizar o elástico, então você vai precisar de um pedaço de elástico, de preferência numa largura de 2 dedos, para vocês verem. Isso aqui é uma fita de cetim, eu só quis mostrar para vocês. Com isso você vai pegar uma peça de elástico, vai costurar e aí ela vai ficar com um círculo, como esse. Na hora de fazer a medida da sua cliente, ela já está de salto, com uma calça justa e uma blusa justa, ela vai vestir isso aqui. Por isso que ela tem que ser larga para não ficar enrolando. E ela não pode ser muito apertada, então você pode fazer isso na hora na cliente, tá? Ou você já deixar algumas prontas. Com isso você vai marcar a cintura da sua cliente. Quando você marca a cintura da sua cliente, muito provavelmente, se ela tiver muita saliência, você vai ficar um pouco perdida a saber onde está a cintura dela. Um detalhe é você localizar o umbigo dela, ela coloca a mão no umbigo e 2 dedos acima, você coloca aqui 2 dedinhos acima, você vai começar a organizar a sua faixa. Mas aqui você considera que ainda está torta. Como que você vai identificar que a sua cliente está com a faixa na posição certa da cintura? Você vai pedir para a sua cliente ficar extremamente reta e ela vai dobrar como se ela fosse fazer um exercício. No momento em que ela inclina o corpo para baixo, você já consegue localizar a entrada da cintura. Então aqui já está certo. Aqui a mesma coisa, eu vou inclinar o corpo. Quando entra essa parte aqui, você arruma a sua faixa e aqui já está localizada a cintura. Lembrando que a parte de trás também tem que estar certinho. Então eu já tenho aqui a minha cliente com uma roupa justa, com salto, com a cintura marcada, e aí eu vou pedir para ela se posicionar para a gente começar a tirar as medidas. Vamos começar a tirar as medidas, deixando claro que a tabela de medidas está incluída na apostila e eu estou mostrando como tira a medida de uma cliente caso você queira fazer nas medidas dela. A primeira medida que nós vamos fazer é tirar o contorno do pescoço.
Então, a tua cliente já está de salto, roupa justa, cintura marcada. Você vai precisar que a sua cliente faça isso, um L, e com isso ela vai fazer isso. Quando ela faz isso, ela já levanta o pescoço. E peça para ela tocar aqui, ó. Que é aqui que você... Nessa bolinha. Nessa bolinha aqui é onde você vai começar a medir a sua cliente. Porque quando ela tá com o pescoço aqui, ó, ela já está com o dedinho aqui. Então, ela já localizou a bolinha. Porque se a pessoa tiver um pouco... Se a pessoa for plus size, às vezes você não consegue identificar. Então, a pessoa... Nada como a pessoa para identificar o próprio corpo. Então, ela mesma já vai localizar essa parte com o salto, cintura marcada. Você vai pegar a tua fita métrica, vai colocar exatamente onde ela marcou, colocou o dedinho. Você vai circular, porque, veja bem, então, esse é o pescoço da sua cliente, pode ser até um pouco mais justo. Não é apertado, tá? Então, aqui você já tirou a medida do pescoço da sua cliente. Pode até fazer assim, ó. Coloca o dedinho, circula e mede. Não precisa deixar folga. É só para você saber a medida do pescoço da cliente. Lembrando que você não pode fazer isso. O correto é aqui, ó. Isso aqui você vai fazer no momento que você for fazer a interpretação de modelo, caso você queira uma gola mais justa, mas desde que o tecido tenha elastano ou tenha zíper em algum momento aqui, ou no ombro ou atrás, porque se você for fazer com tecido plano, essa medida aqui não vai entrar no pescoço, porque a cabeça é maior que o pescoço. Então lembre-se disso. O contorno da cava, você vai pegar no seu ombro aqui e vai fazer esse movimento. Esse movimento te dá a oportunidade de conhecer, saber onde está localizado o ossinho. E aí você fala onde é esse ossinho que todo mundo fala e ninguém identifica onde é. Vou mostrar para vocês agora no livro de Anatomia Humana. Neste livro eu vou mostrar para vocês onde você começa a tirar a medida da sua cava. Ele é excelente para você começar a entender o corpo humano. Na página 2 e 3 do livro, você consegue identificar o esqueleto humano, frente e costas. Aqui entende-se que quando você faz o movimento no braço, você tem esse ossinho aqui. Muitas pessoas não vão conseguir identificar, porque só a pessoa mesmo para identificar o próprio corpo. Então, peça para a pessoa movimentar o braço e aí tentar localizar esse ossinho. Aí você fala, nossa, mas não vai cair a manga quando for vestir? Não. Por quê? Porque a camada de músculo está por fora e o osso está aqui dentro. Então, por isso que nós conseguimos identificar o final do ombro. O ombro está aqui. E esse aqui é o final do ombro. Então, você lembra sempre de fazer esse movimento e com isso, identificando esse ossinho, você vai pegar a fita métrica, vai medir, vai colocar aqui na sua cliente, vai contornar e vai voltar. Então, assim, ela tem que chegar aqui. Então, a tua cava, você pode até descer um pouco mais. Então, é essa aqui a tua cava. Então, é o contorno da cava frente com a cava costas, tá? Então, ó, verifique. Geralmente, do SS, que é do centro do seio aqui, para cima, uns 8 centímetros. Então, assim, segue uma regrinha aí. Não é uma regra específica que tem, mas é só para você ter uma ideia. Que do centro aqui do seio para cima, uns 8 centímetros, você já começa a sua cava. No manequim, eu vou mostrar para vocês. Lembrando que eu estou utilizando a fita métrica aqui de qualquer jeito, mas você tem que sempre lembrar de utilizar um único lado. Se você começar pelo branquinho, começa e termina pelo branquinho. Se começar pelo outro lado,
começa e termina pelo outro lado. Então, eu vou colocar aqui. E vou medir. Ótimo. Vou medir aqui. Vou anotando no papel as medidas da cliente, para não esquecer. Você pode tirar até 2 vezes essa medida para ter certeza de que a sua cliente está com as medidas corretas. Então, agora nós vamos tirar a medida do braço. O braço é essa parte aqui, tá? Entre o cotovelo e o finalzinho do ombro. Então, nós vamos observar na sua cliente se ela tem um pouco de saliência nessa parte ou nessa. A parte maior você vai tirar essa medida. Por quê? Porque se você tirar da parte mais fina, pode acontecer de na hora de vestir ficar apertado e não conseguir entrar no braço, ficar muito justo. Então, lembrando de tirar sempre da parte maior. Aqui o meu deu 26 centímetros, não está apertado, ele está justo. Lembra que não precisa colocar o dedo dentro da fita para segurar, porque na hora da modelagem você já vai fazer os centímetros de folga. Uma outra dica para você saber exatamente onde é o contorno do braço, a linha do busto com o braço. Quando você faz esse movimento aqui, ó, você consegue identificar essa parte aqui. Então, o braço está exatamente aqui. Nós temos que tirar o contorno do cotovelo. A partir do momento que ela dobrou o braço, você percebe que formou esse ângulo aqui, ó. Essa ponta do cotovelo é extremamente importante que você passe por ela a fita, porque se você não passar, se você fizer aqui, ó, reto, muito estreitinho, vai ficar muito apertado. Então, é importante que faça esse movimento aqui, forma esse ângulo aqui, com essa pontinha, e aí você tira essa medida. Você vai passar aqui por dentro, vai passar pela ponta do cotovelo e vai medir. Não pode ser apertada, tá? Ela pode ter até um pouco de movimento para não ficar muito justa. Aí você faz a anotação desse contorno do cotovelo. Se fizer assim, você vai ter sérios problemas na hora de fazer a sua modelagem, a pessoa for vestir a roupa, você vai ter consequências, vai ter que refazer tudo novamente. E aí você vai tentar identificar onde está o problema. Agora você vai tirar a medida do pulso. Você vai contornar aqui bem no ossinho. E aí, ó, ele está assim, ó. Ele não está apertado, ele não pode ficar apertado a ponto de prender sua corrente sanguínea. É exatamente para tirar a medida de quanto você tem de pulso. Aqui deu 15,5. Mas você também precisa tirar a famosa medida da mão, porque quando você vai fazer uma roupa com tecido plano, porque essa modelagem é para tecido plano, ela não vai entrar, porque ela não tem, se ela não tiver abertura de carcela, pelo fato de estar justo aqui e a sua mão aqui é maior. Então, você precisa tirar essa medida aqui, ó. E com isso você vai tirar do lado mais largo, então é esse aqui, ó. Tirou essa medida. Continuando com a nossa postura, vamos tirar a medida do busto. Para você identificar onde exatamente você vai medir, você vai ficar na lateral da sua cliente e vai identificar o ponto mais alto dela. Então, você ficando na lateral dela, você consegue enxergar a linha do busto. Então, eu já olhando aqui, eu não posso fazer isso assim na minha cliente não, viu, gente? Olha, ficar arremessando fita. Simplesmente você vai fazer isso, ó. Você vai circular aqui, vai colocar no ponto mais alto. E aqui a mesma coisa, não coloca o dedo dentro, lembrando de deixar certinho aqui atrás, não pode deixar torto. Vai ajustando a fita, tá? Aqui, ó, ponto mais alto, vou deixar de perfil para vocês verem. E aqui eu já identifiquei que tá certinho,
Marquei aqui 84 de busto. Vou fazer em mim para vocês identificarem. Fica de perfil, mede aqui, e eu tenho que ficar sempre com a cabeça reta. E aqui você consegue identificar. Tem um detalhe. Se a sua cliente for utilizar bojo, peça para ela já vir com sutiã que já tem o volume do bojo que ela gosta. E aí, quando você for fazer a roupa dela, ela já vai ter aquele conforto. Porque se ela for utilizar uma blusa sem bojo, o que vai acontecer? Eu vou tirar, igual no manequim aqui, eu vou tirar a medida dela sem bojo, do jeito que está o corpo dela. Quando eu for fazer a modelagem, cortar e costurar a roupa, no momento que ela for vestir, a roupa vai ficar apertada, vai faltar tecido para aquele movimento, porque o bojo já é um volume a mais. Então, lembre-se sempre desse detalhe. Se a cliente for utilizar sutiã com bojo, peça para ela já ir com o sutiã que ela mais gosta, para evitar esse problema, para depois falar que você não prestou atenção nos detalhes. Bom, agora nós vamos tirar a medida da nossa cintura. Cliente com cintura marcada com elástico não é apertado, é só justo, só o suficiente para marcar a cintura, para facilitar para você não ficar soltando barbante, se for fazer com barbante. Então eu coloquei aqui no manequim, você vai pegar a fita do lado que você já estava utilizando, vai dar a volta na sua cliente. E aí você vai marcar. Você não coloca esse dedo aqui dentro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Não coloque esse dedo aqui dentro para fazer qualquer tipo de medida, porque isso vai dar diferença. Então, você vai apenas tirar a medida justa. Então, aqui deu 65,5 de cintura. Então, você anota na sua tabela. Agora nós vamos tirar a medida do contorno do pequeno quadril. E aí as pessoas comentam, mas onde que é esse pequeno quadril, conhecido também como baixo quadril? Geralmente ele fica 9 centímetros abaixo da linha da cintura. Veja bem, marquei 9 centímetros, então eu já identifiquei aqui que ele é o meu quadril, pequeno quadril. Por que precisa tirar essa medida? Porque muitas vezes a pessoa não gosta de cintura no lugar, quer uma roupa com uma cintura mais baixa, então fala baixo quadril. Ou você quer fazer uma pala, enfim. É para esses detalhes que isso aqui vai te ajudar. Outro detalhe, às vezes a pessoa também tem um pequeno quadril maior, então você precisa identificar exatamente essa medida aqui, é muito importante. Vou mostrar para você essa ilustração do pequeno quadril, para você identificar onde exatamente fica. Voltando aqui ao nosso estudo de anatomia, o pequeno quadril é exatamente esse ossinho aqui, ó. Então, é aqui na bacia que você, quando fala, toca aqui no ossinho que você identifica o pequeno quadril, é exatamente isso aqui. Você consegue identificar a linha do pequeno quadril, porque o quadril mesmo, ele fica aqui, ó. Então, é aqui que tá a saliência do nosso quadril. E aqui é o ossinho, que às vezes a gente não sente por causa da gordura da pele. Então, peça para essa cliente e tentar identificar esse ossinho, facilita muito para você. Nós vamos tirar as medidas do quadril. Simplesmente você vai precisar que a sua cliente, que você fique no perfil da sua cliente. Se você ficar de frente, você não consegue identificar o lado mais alto, que é a parte saliente do bumbum da sua cliente ou do seu cliente. Neste caso, o que você vai precisar fazer? Enquanto você está aqui na lateral, a tua cliente vai ficar de perfil e você vai conseguir identificar, deixa eu mostrar aqui, você vai conseguir identificar o ponto mais alto. Assim como você conseguir identificar a linha do busto, você vai conseguir identificar a parte mais alta pelo perfil. Então, de frente você não consegue enxergar e nem nas costas da sua cliente. Então, você coloca a tua cliente na lateral, você coloca ela de perfil, ou você vem para o lado dela, tá? De preferência que venha para o lado dela, para ela não ficar rodando.
ela está de salto. Você vai pegar o lado que você utiliza a sua fita métrica. De preferência, não deixe essa fita métrica ficar caindo no chão. Você prende ela aqui, ó, no alfinete, alguma coisa, não vai fazer isso na sua cliente, você vai vir aqui, vai abraçar, ou você pede para ela segurar por um instante aqui, e você pega aqui para você, e você acaba pegando aqui do outro lado com ela. Mas evitem esse movimento aqui. Você vai medir a tua cliente, não vai colocar o dedo aqui dentro, vai simplesmente medir e anotar. Eu vou fazer no meu corpo, você vai contornar o pico mais alto. Então, de preferência, calça justa, leg, não apertada na cintura. Então, ó, ela fez esse movimento aqui, não é apertado, mas você consegue enxergar o ponto mais alto e tirar a medida da sua cliente. Vamos fazer o comprimento da frente. Então, na verdade, você tem que tirar aqui do ponto mais alto do seu pescoço, tá? Que é o seu ombro. Então, no início do seu ombro, você vai colocar sua fita métrica, vai passar pelo SS, que é o centro do seio, vai vir aqui na cintura, até onde está a tua cintura marcada com o elástico. Então, essa é a medida do comprimento frente. Com isso, a tua cliente tem que estar reta, com a postura certinha e com os pés juntos. Vou fazer aqui no manequim. Ponto mais alto no pescoço, bem encostadinho no pescoço. Você vai vir aqui no centro do seio e vai medir até aqui na cintura. Então, aqui, ó, que deu 39 centímetros. Eu vou fazer de perfil, que é para vocês identificarem onde vai essa medida. Ponto alto do pescoço, ponto alto do seio, desce. Não é para esticar a fita, tá? É só para ela descer aqui, ó. E deu 39 centímetros. Não joga a fita para trás nem para frente. Mantenha sempre a distância do corpo da sua cliente para você não ficar em cima dela. Agora vamos ao comprimento das costas. Continuando com a sua fita do lado que você utilizou, você vai medir aqui, ó, colocar no ponto mais alto, que é essa parte aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês por que as costas é maior. Então, você vai descer aqui e vai medir. Ela já vai cair aqui, ó. A partir do momento que você encostar aqui, ela caiu, então é aqui que é a medida, que deu 40 centímetros. Por que as costas é maior? Porque nós não temos as costas retas, nós temos essa curvatura. Por isso que quando a pessoa está de salto, ela tem essa postura. Quando ela está sem salto, ela faz isso. E aí essa curvatura dá uma diferença enorme na sua modelagem. Então, se for vestido de festa, com postura e exija isso da sua cliente. Tenha postura. Não precisa ser uma pessoa má que faz isso. Você simplesmente vai solicitar, a todo momento você tem que ficar atento se a postura dela está correta. Aqui eu consigo te mostrar que com o músculo, veja essa parte aqui, ó, ele tem volume. Então, de perfil aqui, ela faz uma curvatura e as costas não é reta, ela tem essa curva. Inclusive aqui, ó, os músculos definem isso. Então, essa parte aqui, ó, tem músculos extremamente desenhados para você conseguir identificar exatamente que essa omoplata aqui não é reta, ela é curva. Vamos ao comprimento do ombro. O comprimento do ombro começa aqui no pescoço, bem próximo, e termina naquele ossinho que eu já mostrei para vocês, que faz esse movimento, e aí no caso você tem o comprimento do ombro. Aqui no manequim, bem próximo do pescoço, você vai encostar aqui e vai tirar a medida do ombro. Você mediu o ossinho aqui, ó, pronto, e você anota na sua tabela. Agora vamos tirar a medida do comprimento do braço. Então seria do final do ombro, que seria aqui, até o pulso. Lembrando que a sua cliente não pode ficar sem
o salto. Então ela está na postura, está com os pés juntos, você vai pedir para ela baixar o braço e dobrar. Ela vai colocar exatamente na cintura. Para isso, você vai pegar o final do seu ombro, que agora você já sabe onde é. Vai colocar o início da sua fita, que você começou com aquele lado, no caso, no meu caso aqui é o branco. Vai descer, vai contornar aqui e vai indo. Vai medindo, até chegar aqui, ó, no ossinho do pulso. Então, esse ossinho aqui é o limite para tirarmos a medida do nosso braço completo. Então, não esqueça de fazer esse movimento, colocar a mão na cintura, postura, e aí você consegue tirar essa medida. Se você não fizer essa dobra aqui, quando você for tirar essa medida sem a dobra, o que vai acontecer? Quando a pessoa for utilizar a roupa de manga, ela vai dobrar aqui, vai ficar segurando. Por isso que tem muitas roupas que quando você faz esse movimento, ela segura. Então você fica sem movimento no corpo e começa a te incomodar. Agora nós temos a outra medida, que é a altura do cotovelo. Então nós vamos tirar do final do ombro até o ossinho aqui. Então você vai dobrar a mão da sua cliente encostando na cintura, colocar a fita métrica no ossinho, vai descer até a pontinha do ossinho. E é aqui que você vai identificar a altura do seu cotovelo. Agora vamos tirar a medida da altura do busto, ainda com a posição retinha. Na sua cliente, você vai colocar aqui, ó, pedir para ela colocar o dedo novamente aqui. Você vai colocar a fita métrica e vai colocar na diagonal. Com isso, você vai encontrar o ápice do seio, que é exatamente o ponto mais alto. Tem escolas que ensinam você a tirar a medida daqui, também não está errado. Mas a apostila que vai para vocês é a que vai tirar a medida daqui. Assim, como eu já tenho essa experiência, se eu começar a tirar a medida daqui até aqui da altura do seio, eu começo e termino aqui. Mas neste caso, como a apostila já vai, é como se fosse uma receita de bolo, você vai tirar daqui e vai traçar na diagonal, tá bom? Então aqui eu vou colocar na manequim, no perfil aqui, ó, para vocês verem. Que o ponto mais alto tá aqui, então eu já marquei com alfinete. Vou pedir para a cliente colocar o dedo aqui nessa parte, na bolinha aqui na jugular, e transferir para cá. E aqui ó, já deu 16,5 centímetros. Então essa é a minha medida da altura de busto da manequim. No meu caso, vai dar um outro valor. Eu não posso baixar a cabeça, mas aqui já deu 21,5 centímetros, tá? É bem dentro da bolinha mesmo, ó. Vocês façam isso. Agora nós vamos tirar a altura do pequeno quadril. Lembrando que na apostila já tem a tabela de medidas, mas na sua cliente você vai considerar aí também uns 9 centímetros a partir da linha da cintura. A partir do momento que eu vou lembrar uma coisa aqui para vocês. A partir do momento que eu colocar uma faixa aqui, você vai ter que lembrar que ela tem uma largura. Então, a tua cintura para cima, se você colocar aqui, você não sabe se a tua cintura, se a faixa está no meio, se a faixa está para cima ou está para baixo. Então, pega sempre o final da sua fita e coloca lá no início da tua cintura. Então, se a minha cintura começou aqui, eu pego o final da fita e encosto aqui. Então, eu sei que a minha cintura vai sempre começar daqui para cima ou daqui para baixo. Então, a gente não vai ficar perdido com essa largura aqui, tá? Então, como eu já havia medido aqui, ó, da cintura para baixo, eu marquei 9 centímetros. Então, eu já sei que na minha modelagem eu tenho que colocar 9 centímetros. A partir da minha cintura marcada, na lateral aqui, ó, no meu ossinho, eu marco 9 centímetros. Tem gente que é 9,5, que é 10, mas um padrão aí que seja 9 centímetros. Nós vamos agora tirar a altura da cintura ao quadril. Seria exatamente o que eu vou medir aqui na minha cliente.
da cintura na lateral, tá? Observem que é sempre na lateral da cintura ao quadril. Então, vou medir até a parte saliente. Então, eu vou ter aqui 20 centímetros de quadril, de altura de quadril. Então, da minha cintura a parte mais alta aqui, eu vou ter 20 centímetros de quadril. Tem gente que é 21, 21,5, 22, vai depender do corpo da pessoa, tá? Mas a medida padrão aqui geralmente é 20 a 22. Agora vamos identificar a abertura de busto. A abertura de busto é de um seio a um mamilo ao outro. Então, você vai medir aqui, colocar a tua fita métrica, vai medir e vai ver quanto tem. Seria exatamente aqui, você vai ficar no perfil da sua cliente, vai ver o ponto mais alto e vai medir. Então, aqui, ó, para vocês terem uma ideia, o ponto mais alto está aqui, você consegue visualizar no perfil. E aí, no caso, você vem aqui do outro lado, consegue enxergar essa linha invisível, essa linha, você consegue enxergar a linha imaginária e vai medir aqui, ó. Então, seria exatamente daqui a aqui. Agora, vamos tirar a medida da entrecavas frente. Então, você vai pedir para a sua cliente colocar a mão aqui embaixo da axila e fazer uma asa de galinha. Ela não precisa bater as asas, tá? Então, você vai fazer isso e com isso você já consegue enxergar a linha da entrecavas frente, que é essa aqui. Você vai vir com a tua fita métrica, o lado que você usa, e você já sabe que ela colocou a mão aqui, ó, e você com a tua fita métrica vai medir quanto que tem daqui, dessa dobrinha aqui, ó, daqui até aqui. E nas costas a mesma coisa, como ela já dobrou, você vai pegar daqui, essa dobrinha aqui, até o outro lado. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Quando você faz essa mão coloca aqui, ó, você coloca as mãos em cima dos seios. Você já traçou essa linha aqui, ó. Com isso, a tua mão já está aqui, ó. Você já vem aqui, na tua cliente, você já vai ter a medida por causa da mão. Mas a partir do momento que você colocou as mãos lá na frente, você já traçou a linha da entrecavas frente e ela já vai vindo aqui para trás. Então, nas costas, a partir dessa dobrinha aqui, eu já consigo identificar a minha linha da entrecavas costas. Então, eu venho aqui e meço a parte das costas. Eu estou medindo aqui porque eu não tenho como medir em mim agora. Então, você vai medir daqui a aqui, mas é começando daqui, ó. Queremos tirar a medida do contorno do gancho. Você vai pegar a sua fita métrica, colocar bem aqui no centro da frente, pedir para a cliente afastar as pernas, vai deixar a fita métrica cair lá por baixo. Você vem e mede até onde até a medida da cintura nas costas. Então, ó, frente, costas. E esse é o valor do gancho total. Agora eu vou fazer em mim. Você vai pegar, colocar na marcação da sua cintura. Vai pedir para a cliente afastar a perna. Vai passar por trás. E aí, no caso, vai vir até a marcação da cintura, pelo qual vai estar marcada com o elástico. Então, esse é o valor do... Lembrando que a cliente tem que estar com os pés juntos depois, com postura, e aí você tira essa medida. Não é para jogar lá para cima, tá? Ultrapassando a linha da cintura. Marca exatamente onde está marcando o elástico. Agora vamos medir a entrepernas. Essa medida é muito importante para fazer a parte da calça. Então, a sua cliente, você vai pegar uma folha de papel, sulfite ou uma régua, você vai dobrar ao meio e ela vai ficar um ângulo reto. Você vai pedir para a sua cliente afastar as pernas e você vai
encaixar e ela vai segurar. No que ela segurar, vai ficar dessa maneira. Com isso, vai ter que ficar retinho. A partir daqui, você começa a medir a entrepernas, mas lembrando que o papel tem que ficar bem justo aqui, ó, na parte da frente. Agora, a partir daqui, você não precisa ficar encostando no corpo da cliente. A partir daqui, você começa a medir até o chão a entrepernas da cliente. Então, você não precisa ficar afastando muito, encostando no corpo dela. Ou, se você preferir, pode ser uma régua, mas aí no caso, se a pessoa tiver sem a parte de baixo, passa um álcool, porque o mais higiênico mesmo é o papel. Que aí você joga no lixo depois, na frente da cliente. A régua, a mesma coisa, você mantém ela aqui presa, junta as pernas e faça a medição até o chão. Vamos fazer a medida da cintura ao joelho. Então, simplesmente você vai colocar a fita métrica aqui na lateral da sua cintura, vai vir com ela, a cliente tem que estar com os pés juntos e em pé, você faz essa medida e traz aqui ó, na diagonal, segura na lateral e traz para o joelho. E aqui você já tem a sua medida da cintura ao joelho. Nós vamos fazer o comprimento da nossa calça, o comprimento da saia, o comprimento do vestido. Vai colocar a fita métrica na marcação da cintura e vai descer com ela até lá embaixo, lembrando que a cliente tem que estar com os pés juntos e aí você marca até o chão, tá? E aí no caso, se ela tiver de salto, você mede com a altura do salto também. Para fazer a calça, precisa que você tenha a medida da altura do gancho. Então você vai colocar sua cliente sentada em uma cadeira ou um banquinho. Neste caso é bom que seja com assento de madeira e com um tamanho maior, que é para você utilizar como base para medição. A cliente vai sentar com a postura reta, com as mãos no joelho. Com isso você vai pegar a sua fita métrica, vai colocar na marcação da cintura e vai descer com ela até o assento do banco. Então essa medida aqui é considerada a altura do gancho. Agora vamos tirar a medida da largura do joelho. Isso é importante para fazer esse movimento toda vez que você faz uma calça e você não tirar essa medida, muito provavelmente você vai ter problema se você deixar muito estreito de acordo com o tornozelo. Então você vai dobrar sentar na cadeira, pés no chão, retos, com a sua fita métrica. A cliente tem que estar com uma postura perfeita, retinha aqui. Então você vai medir aqui, ó. Dá toda a volta no joelho. Ótimo, você já teve uma medida, que o meu deu 40 centímetros. Agora vamos tirar a medida da largura da boca da calça. Essa medida é importante para você já decidir o que você realmente está fazendo. Se você quer uma medida com largura na boca da calça ou assim um pouco mais estreita. Neste caso, a cliente tem que estar em pé e com os pés juntos. Eu estou sentada, que é para mostrar para vocês. Então, neste caso aqui, agora é só você vir aqui do calcanhar e medir e fazer o envolvimento aqui no tornozelo. E aí você já mede e vê quanto você tem de tornozelo aqui, ó, de boca de calça. Eu tenho 30. Mas se eu quiser uma boca de calça que caia por aqui, ó, aqui, então eu já coloco 35. Se eu quero uma bem larga mesmo, já vou decidir aqui, ó, 39. Aqui é você que decide a boca da sua calça, mas lembrando que essa aqui é a medida mais importante da calça. Ela tem que entrar e sair com facilidade do seu pé, ó. Essa foi a primeira parte do nosso curso de modelagem. O curso está super detalhado de como tirar as medidas. Qualquer dúvida que você tenha, volta lá na parte que você ficou com dúvida, observar todos os detalhes dos movimentos que foram feitos